Boa noite, galera. Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast Fora do Bloco. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui duas pessoas fenomenais. Estamos aqui mais uma vez com Daniel Mendes, sócio diretor da FVG Cirurgia Plástica, que vai conduzir comigo aqui, né, nesse podcast. E hoje nós temos aqui o Dr. José Neto, nefrologista da Nefroclínicas, diretor, né, Neto, lá da Nefroclínicas. Vou deixar ele se apresentar. Fala. Mas Cofundador, diretor de educação do Grupo Nefroclínicas. Se eu for falar a trajetória dele aqui, nós vamos perder meio podcast falando títulos, graduações, especialidades. Eu vou pedir pra ele resumir. Eu sou amigo do Cesso, esse é meu currículo. Eu sou Guilherme Lins, sou head da FVG Educação e Ensino, que faz esse projeto do podcast. Estamos aqui no estúdio 767, aqui em Belo Horizonte, que nos dá a possibilidade de toda essa estrutura. E hoje estamos recebendo aqui o Dr. José Neto, ele vai falar aqui um pouco dele. E o nosso tema de hoje é educação na área da saúde. Os desafios de transferir conhecimento para o mercado e o poder da educação continuada. O Dr. José Neto, ele encabeça esse projeto de educação lá na Nefroclínicas, e hoje o nosso papo vai estar focado nisso. Então vem com a gente que vai ter muita coisa legal. Netão, tem condição um negócio desse? Show de bola, viu, velho? Tá contratado, né? Preciso de alguém pro podcast do Grupo Nefroclínicas. Nossa, você Ô, Neto, é o agora cara. fala brincadeira. O bom de ser ao vivo é isso. Brigadão mesmo pelo convite. A gente montou um calendário, né, Gui, pro segundo semestre desse podcast Fora do Bloco. A gente faz 2 edições por mês e o primeiro nome que apareceu foi você, carinhosamente. Foi mesmo. E não Pensamos só porque a logo gente na se sente querido e a gente acha que você também é uma pessoa de grande estima pra gente, como a gente reconhecidamente acredita que você é uma referência pra nós. Fora a brincadeira, fora o jabá, beleza? Bom, o tema que a gente escolheu é um tema que tá muito vinculado à sua... o seu modo operantes, né? O que você gosta, eu sei que você acredita. A gente conversa muito nos bastidores. Você é um cara que tem essa pegada pró-ensino, pró-transferência de conhecimento, né? Gasta seu tempo com isso, independente pra quem e a quem. É uma baita referência. E a gente que, de certa forma, também lá na FVG Cirurgia Plástica, a gente se enveredou um pouco nessa brincadeira de transferir conhecimento, mesmo que de forma mais tímida, a gente percebeu que tem vários desafios aí, né? O mercado tem mudado muito. E é um pouco disso que a gente queria bater o papo aqui hoje e tentar transferir. Eu combinei com o Gui hoje a gente fazer umas perguntinhas, né, Gui? Falei, vamos chegar lá com o Neto com umas perguntinhas sacanas pra ele, só pra deixar ele bem apertado. Mas acho que a gente podia deixar ele se apresentar, por favor, claro. Fala um pouco de você, Neto. Se apresenta aí pro nosso público que ainda não te conhece. Caraca, eu tô, assim, lisonjeado aqui. Amigo é bom por causa disso, né? A gente vem, conversa, a galera te põe lá em cima. Tá? Não, mas é um prazer estar aqui com vocês. A recíproca é verdadeira. Vocês sabem o tanto que eu aprendo com vocês, quanto vocês foram inspiração para muito do que acontece hoje dentro do Grupo Nefroclínicas no Braço Educação, por mais que eu individualmente tenha já um lastro educacional, né? Então eu sou médico, clínico geral, nefrologista, fiz o FMG, depois Hospital Felício Rosco, com 29 anos, coordenador do serviço, 14 anos lá dentro, em paralelo aí, Sociedade Mineira, Brasileira, muita coisa boa acontecendo e várias pivotagens na carreira, até que junto com Daniel e Fernando, meus 2 sócios, a gente pôde partir para esse empreendimento que é um sonho virando realidade, que é o Grupo Nefroclínicas, né? O grupo que nasceu já pequenininho, vocês viram o nascimento do grupo, mas nasceu já pensando grande, né? Como o Jorge Paulo Lema diz, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, e realmente é a pura verdade. Mesmo, né? A gente sonhou grande e graças a Deus a coisa está acontecendo, e graças a Deus é graças a muito trabalho, né? E a gente nasce com 3 pilares, basicamente. Primeiro, da prevenção e da integralidade. A Nefroclínicas não é uma clínica de diálise, ela é uma clínica com diálise, isso faz toda a diferença. Nós temos um foco no cliente 360 graus, e cliente aqui não é só o paciente, é o médico que está lá, é o pessoal do administrativo, todo mundo tem que estar bem. E trabalhamos também com educação, inovação e tecnologia como meios. E aí entro eu, que fui um dos fundadores, como você disse, Dani, mas hoje sou o head de educação. Por quê? Porque a gente realmente acredita piamente de que se tem algo para tracionar
a assistência, que é o nosso core, definitivamente a educação está nesse pódio. Então, é por isso que a gente está aqui hoje. Muito show, muito show. Cara, assim, eu tenho uma visão muito alinhada, né, com o estudo de ser esposa, no sentido de que, cara, realmente a educação é um caminho de transformar dentro e fora. Eu tava conversando com o Guilherme, e na hora que a gente tava, de certa forma, fazendo um brainstormingzinho, assim, do que a gente, né, queria discorrer aqui hoje, e uma das coisas que me veio na mente é assim, eu não sou médico, e eu percebo hoje, na minha sociedade, o tanto que o fato de eu não ser médico me dá uma vantagem competitiva de imparcialidade em muitas coisas, sabe? E a cirurgia plástica, que é o meu ecossistema, ele veio culturalmente de uma formação muito egocêntrica, né? O cara tem ali, o médico no contexto geral, ele tem uma formação longa, né? Então o cara lá, 6 anos de medicina, 2 anos de geral, 3 anos de plástica, tem uma jornada longa e depois vai pro mercado. E a EVG, ela tem mais ou menos 3 anos, de 2020, 21 e 22, um pouquinho de 2019, meio de 2019, e eu vejo que em 3 anos, como é que o mercado já mudou muito desde que eu tô, de certa forma, vivendo dentro desse ecossistema, que assim, o tanto que a galera não dava importância para educação continuada, né, para outros tipos de formação, muito focado só na academia principal. Então o cara fazia ali, né, a medicina, igual eu falei, o processo de residência tradicional, a cirurgia geral, a cirurgia plástica e tal, formava um outro com uma pegada um pouquinho mais acadêmica, ainda se enveredava num mestrado ali, mas pouquíssimos. Cara, e era aquilo, e cada um por si, Deus por todos, e pouquíssima transferência de conhecimento. O ego, uma das objeções para não deixar isso acontecer. Quem sabe não quer transferir, quer guardar, quer reter. E eu percebo tanto que, cara, que recentemente, assim, do último ano para cá, começou a pipocar muito do que a gente vem fazendo, sendo a Nefro, a gente lá na plástica, que é, cara, de transferir o conhecimento, de trazer hands-on, de ensinar a gente, né, de tudo quanto é jeito, de não ter, o conhecimento não tem propriedade. E o tanto que isso é legal de ver acontecer, o tanto que, obviamente, a internet ajudou muito isso, né? A gente, né? E você percebeu isso também? Assim, você viveu isso, né, cara? Antes da Nefroclínicas, eu comecei num projeto... Bom, para quem não me conhece, eu ali tô com 45 anos, ali por volta dos 30 e poucos, eu me vi diabético. Sobrepeso e tal, me foi apresentado um estilo de alimentação que mudou minha vida, que é a dieta de baixo carboidrato, e isso me fez virar um palestrante Brasil afora. E ali eu lastreava minhas palestras muito em cima de um tema que é medicina baseada em evidência. E eu via que as pessoas não entendiam absolutamente nada daquilo que eu falava. Eu falei, cara, eu posso montar um curso em cima disso. Eu gosto de ensinar, sempre tive certa facilidade. Muita gente acha que eu tenho uma didática boa. Poxa, vamos lá. Aí, conversando com uma nutricionista amiga lá do Rio, a Ananda Miller, a Ananda falou assim, por que você não faz um negócio online? E isso não tinha nada de pandemia, nada disso. Então, faz sentido. Então, eu entrei nesse mundo da educação e a partir dali foi engraçado, porque eu passei a estudar os bastidores da educação, eu comecei a estudar, por exemplo, marketing, que é um negócio que o médico, de modo geral, não estuda, e hoje eu uso marketing dentro do consultório. As pessoas acham que marketing é exclusivamente aquela coisa pró-venda, por mais que dentro do consultório você também faça vendas, e isso não tenha nada de negativo, muito antes pelo contrário. Então, eu vi essa coisa nascendo e pude multiplicar isso dentro do grupo, né? Hoje a gente tem um braço muito forte junto aos profissionais. Temos trabalhado isso junto às unidades que a gente tem no Brasil. Então, a Nefroclínicas hoje já tem unidades no Rio, em São Luís, em Brasília, além da sede aqui em BH. Então, a gente prioriza esses locais, gosta de conversar com pares. Então, eu não converso só com nefrologistas, eu converso com cardios, eu converso com endócrinos, eu converso com geriatras, com urologistas, que são áreas correlatas à nefrologia. E temos todo o interesse de caminhar para a educação também dos pacientes, do cliente final. Porque é muito diferente você simplesmente achar que através de uma mensagem dada, através de uma rede social, ou mesmo de um curso, que você vai entregar o mesmo valor que você entrega dentro de um consultório. É um contínuo, é um funil, como eu bem aprendi com você, né? Você começa lá em cima e vem trabalhando essa pessoa e mais, né? Entregando valor. Sim. Porque se tem uma coisa que eu aprendi nessa caminhada é o seguinte, a educação da forma como ela existe, normalmente esse egocentrismo que você bem citou na plástica, eu acho que ele é perene na medicina de modo geral. As pessoas estão muito preocupadas em ensinar.
mas elas não estão preocupadas se outra pessoa aprendeu. E isso muda completamente o jogo. Porque aquele sujeito que está ali, ele é seu cliente. A partir do momento que ele aprende, que ele tira valor daquilo, ele nunca mais te larga. Para tudo. Nem que seja para te ter como referência. Exatamente. Cara, e deixa eu te perguntar uma coisa, assim, dentro da Nefroclínicas aqui, já fazendo uma pergunta bem específica. A gente está vivendo isso na EVG hoje. A gente, assim, o nosso modelo de negócio é um modelo de negócio que, assim, é uma plataforma de conectar médicos e pacientes, né? Então, obviamente, quanto mais a gente cresce, mais cirurgiões vão entrando no corpo clínico, aquilo vai crescendo e tal. E o desafio de manter uma isonomia técnica, né, de manter um alinhamento técnico, de transferir o conhecimento dos mais sêniores para os menos sêniores, é colossal, né? Vocês têm feito já um exercício, igual você falou, você tem 4 unidades já em plena atividade, com mais algumas em ponto de abertura. Como é que vocês estão trabalhando na formação do seu médico, né? Nivelando essa barra? Como é que você olha para dentro de casa e fala, cara, esse é o programa de educação continuada que eu vou fazer esse cara sair do nível A para o nível B para garantir para o grupo Nefroclínicas um atendimento AAA? Ótima pergunta. E aí a gente já começa já com uma coisa que é estrutural. A gente já parte do pressuposto que a pessoa que entra no grupo, ela está acima da média. Não se entra hoje no grupo Nefroclínicas porque você quer. Você é um convidado. A gente já criou esse desejo. Sim. E as pessoas querem trabalhar conosco com esse grupo que hoje no Brasil está beirando 100 nefrologistas. Poxa, a gente está falando de uma população Tem de gente nefrologistas. pra cacete. É muita gente. Principalmente considerando Muita que gente. a gente tem ali 3, 4 mil nefrologistas no Brasil. Sim. Então, é algo de muita relevância. Então, já começa por aí. Eu faço questão, quando falo, eu como grupo, Sim. de ter ali na ponta não mais um médico. Eu quero ter os melhores. Para ter os melhores, como é que eu atraio essa pessoa? Eu Sim. tenho que dar condição de trabalho para ela, e isso a gente dá. A gente tem que dar possibilidades de crescimento. E a educação é algo que brilha o olho do bom profissional de modo geral. Então, a educação acaba sendo muito mais uma validação para essa turma do que necessariamente algo que ele tem que aprender. Eu não crio o meu profissional ali dentro. Ele já chega normalmente pré-preparado para tal. Qual que é o nosso cuidado? A gente cuida do médico. A gente cuida desse profissional. Esse foco no cliente também é foco no médico. Sim. E uma das coisas, eu estava comentando com o Gui aqui nos bastidores, que a gente começou a fazer, o NefroExpert, que é um dos nossos pilares, né? Inclusive foi inspirado num curso de vocês que eu fiz, do Gestão e Marketing, que eu falei, cara, isso aqui cabe totalmente dentro da nefrologia, né? Tem um livrinho que meu irmão me deu uns anos atrás, que é o Roube como um Artista. E ele fala lá que originalidade é plágio Essa frase é ótima. não reconhecido. Então, poxa, falei, isso aqui cabe totalmente e isso virou realmente um produto nosso de entrega de muito valor. E começou muito pequenininho, vocês viram começar, primeiro que a gente fez foi com vocês. E isso foi crescendo, de modo que chegou um momento tal que nós chegamos e falamos assim, ó, peraí, o que a gente pode dar de valor para o médico que é do grupo? Então, hoje, o NefroExpert, que é um produto high ticket, é de graça para o médico que é da Nefroclínicas. Além de eu levar vários deles para serem palestrantes, porque são uma pessoa gabaritada. Então, é literalmente água correndo para o mar. A educação traz pessoas boas. Ali eu conheci muita gente. Alguns dos nossos sócios locais nessas cidades que a gente conhecem também. Vieram pra gente por conta de educação. Então, realmente é um ciclo virtuoso. Uma coisa né? alimenta a outra. Network, né? Que você consegue, você tem possibilidade de fazer ali, né? Acaba que cresce muito, né? Dá muitas possibilidades. E outra, né? É engraçado, porque eu já tenho uma penetração muito grande em internet, eu já percebia isso. A turma começou a perceber como é que você chega eventualmente agora num grupo de nefrologistas. A gente está indo agora para o Congresso Brasileiro. Eu tenho certeza que você é abordado várias vezes com coisas do tipo assim, poxa, o conteúdo seu é do caralho. Pode falar palavrão aqui? Pode, total. A gente bota uns PPPP, um hashtag. Coisa foda, que legal e tal. Não para, não. E esse não para, não. Incentiva, pra né? caramba. Porque só quem faz para saber que não é fácil, tá toda semana entregando. Não, é uma consistência. É o que muda o jogo. É o que muda o jogo. O que muda o jogo não é ideia. Não. É fazer. Esse não é, eu brinco muito assim, né, cara, assim. Assim, o jogo do esforço é um jogo que pouca gente dá conta, né, cara? De puta merda aqui, ó.
E isso lá na frente dá uma diferença absurda. Mas deixa eu fazer uma pergunta. Aí vamos falar aqui, que foi cara. sorte. Exato. Sorte é coisa de vagabundo, né, cara? Mas aqui, pegar um desafio nosso aqui da EVG e tentar pegar um pouco da sua experiência aí. Você falou aí pra gente aí o seguinte, cara, de certa forma, você conhece muito, obviamente, o ecossistema da nefrologia, quem são as pessoas, quem são as referências, obviamente seus sócios têm ali uma outra rede de relacionamento que também tem as referências, mas como é que você, Neto, ou isso ainda não aconteceu, ou você acha que isso não vai acontecer? Como é que você, Neto, como grupo Nefroclínicas, não deixa isso ficar viciado? Eu vou te contar um pouquinho da nossa experiência. Hoje o nosso cirurgião, ele tem 2 caminhos de entrada, né? A gente tem uma escala de senioridade médica, que é um pouco diferente, porque você já pega um nefrologista já no mercado, um cara que já tem uma posição e tal. A gente costuma pegar um cara ainda em formação e depois vai avançando com ele. Mas tem dois caminhos do cara entrar. Ou ele entra como um cirurgião que ele ainda está na residência, então ele ainda está em formação mesmo. E ali a gente chama ele de iniciante, depois de júnior, e depois vira pleno e vai subindo. A gente participa, né, da formação A dele gente já. participa, a gente convive com ele mais tempo, o que é ótimo, porque antes dele cair realmente em mercado, em consultório, a gente já conseguiu fazer uma avaliação 360 daquele profissional. Ou ele entra como um cirurgião plástico externo, que já é um cirurgião plástico com RQE, já tem a especialidade dele, mas ele precisa ficar ali numa quarentena até outro dia de 6 meses. Hoje nós estamos ampliando para 1 ano. E por que nós estamos ampliando para 1 ano? Que uma das coisas que nós estamos percebendo é que além da proeficiência técnica, de você falar assim, cara, o cara é um médico legal, é um cirurgião legal, tecnicamente falando, ele está preparado, precisa de um ajuste ali, mais do nosso modelo e tal, mas é o alinhamento cultural. É você ter o desafio de colocar para dentro de casa um nefrologista. Então, igual você falou, tô abrindo uma unidade, igual vocês abriram recente lá em Brasília. Tá, você arrumou um sócio naquela, né, que você já tinha provavelmente um convívio, uma relação, mesmo que ainda curta, mas algumas validações. E esse cara falou assim, não, esse cara vem, aquele não vem, aquele é chefe daquela coordenação daquele hospital, o outro daquele. E daqui a pouco as pessoas estão dentro e falam, aquele cara não era tão legal como achei que ele era. Né? E assim, você já tem isso bem mapeado ou ainda a coisa está muito orgânica? Porque assim, esse é um grande desafio. Porque, cara, você imagina, nós ainda estamos muito atrás comparado com a Nefroclínica, assim, a EVG ainda é um negócio extremamente regionalizado, né? A gente tem um desafio ainda de sair da fronteira, mas não, nós estamos concentrando aqui que a gente acha que a gente tem mato para capinar aqui. Vocês já saíram para uma descentralização, não vão para lá, make war, né? Cara, e eu vivi isso no meu outro negócio, antes da EVG, que como você sabe, eu tinha uma indústria moveleira, e a gente, cara, em 6 meses abriu em Teresina, em Vitória, em São Paulo, em Campinas. Cara, e eu percebi como é que a diluição de cultura é um negócio, cara, que ele é muito rápido, é o que você vê, tipo assim... Cara, como é que... Assim, sabe? Como é que é isso, cara? Eu vou te falar que isso é algo que eu aprendi nesses últimos 3 anos, né? A Nefroclínicas também, ela tem efetivamente aí 3 anos. A gente começou a rodar em setembro de 19. Então, o crescimento foi muito acelerado. Eu pude aprender muito e, entre outras coisas que hoje parecem óbvias, mas que... Principalmente para o médico não é tão óbvio assim, né? Essa matriz, né, que a gente faz de performance e cultura hoje, ela é uma balizadora, inclusive, de oportunidades dentro da clínica. Se tivesse uma regrinha mágica, eu vou te falar que eu ia querer e dificilmente eu ia contar ela muito fácil aqui. Sabe por quê? Porque... Isso, para mim, é totalmente... É quase que um modelo de negócio, de tão importante que isso é dentro de qualquer instituição. O que eu acho que a coisa acontece, Dani? Primeiro, você tem que ter comunicação direta, tem que ter transparência, você tem que estar em contato diretamente com quem está lá na ponta. E eu não consigo estar o tempo inteiro, por exemplo, em São Luís ou em Brasília. Mas essa pessoa que é escolhida para ser o nosso sócio local, ele tem que refletir os nossos valores. Tem erro? É óbvio que tem. Vai ter um que vai ter alguma coisinha ali. Porque o encaixe nosso aqui, ele é muito perfeito. É impressionante como que eu, Daniel e Fernando, a gente se encaixou. E foi quase que um acaso. Porque nem a gente acreditava que ia ser tão bom assim. Sim. Chegar nessas pessoas e ter empatia para escutar a dor delas. Porque, eventualmente, uma coisa que para você é sui generis, para ele vai ser mega importante. Escutar regionalidades.
Porque uma coisa é o que acontece em BH, é diferente do que acontece em Brasília ou no Rio de Janeiro. Sim. O Rio muda, inclusive, em relação à região. O que eu faço em Ipanema é diferente do que eu vou fazer na Barra ou o que eu vou fazer na Zona Oeste. Na Zona Norte, perdão. É muito... esse cuidado que a gente tem que ter com o que está acontecendo efetivamente lá na ponta é fundamental. E como é que a gente tenta, de uma certa maneira, balizar isso? Através dos nossos valores, né? Tentando mostrar para as pessoas, e aí a educação entra como sendo um braço muito forte, o que é inegociável, o que para nós é fundamental, e não tem certo e errado, né? Os valores que a gente tem dentro da Nefroclínicas não necessariamente tem que ser os mesmos que tem dentro da FBG e não tem certo e errado. Agora, as pessoas que estão nesse mesmo barco, eles têm que, no mínimo, se identificar com isso, né? Acho que esse é muito do que a gente faz, sabe, Dani? Não tem uma resposta assim cabal, uma regrinha mágica do que deve ser feito. Pois é. E vocês hoje, por exemplo, você falou que você tem 100 nefrologistas. Eu não sei, assim, você consegue... além do Nefro Expert, que é um evento que você coloca todo mundo para dentro e, de certa forma, você vai alinhando a galera toda nos protocolos, nas melhores práticas e vem trazendo esse conteúdo para todo mundo ir bebendo dessa água, você tem alguma coisa que você tira o cara do ponto A e ponto B ou não? Tem. A coisa começa já em grupos de WhatsApp. Sim. Onde ali a gente consegue trocar ideia... comitês, né, cara? Microcomitês de conhecimento. Por exemplo, a gente acabou de surgir uma ideia agora, eu cheguei a comentar com vocês, a gente montou um grupo, né, uma comunidade, que é outra coisa que eu acho que é fundamental a hora que você está crescendo, ter essa comunidade, porque as pessoas falam a mesma língua, tem ali os mesmos norteadores, balizadores, tem um vocabulário próprio. Então, essa comunidade nossa vinha discutindo caso clínico. E aí, de repente, apareceu uma possibilidade de fazer um LinkedIn dos médicos dentro do SD Conecta, que é do Lourenço Tomé. E a gente fez o canal da Nefro Academy lá. E num grupo de WhatsApp, falou assim, por que a gente não faz mensalmente uma discussão de casos clínicos do Brasil inteiro? Então, vamos lá, vamos colocar aí 2 horas na segunda terça-feira do mês, onde a gente discuta 4 casos clínicos. Cada um vai ter um tempo de apresentação, debate-se aquilo ali, tem uma pessoa que é um mediador, você envolve todas as pessoas. Sim. A gente tem feito cursos também em outras áreas. Então, o Nefro Expert é mas do mesmo jeito, agora eu vou para São Luís para fazer o Nefro Cardiometabólico. Eu vou no fim do ano, a gente vai fazer um Nefro Academy Experience. Qual que é a ideia do Experience? Comunidade. É juntar as pessoas dentro de um resort, 4 dias lá, tendo experiências e, a gente também ensina. Sim. Mas não é aquela coisa chata, aborrecida, que você vai eventualmente para um evento médico que dá vontade de dormir numa palestra. Sim, não, exato. Modelo congresso, né? Não dá para ser mais assim. Sim. Então, fazer essa linha mestra e nesses vários pontos de toques que a gente tem com esse profissional, conseguir trocar experiência, eu não falo nem ensinar, é trocar experiência, porque esse cara te ensina também muito. Né? Então... muita coisa boa e muita gente boa que eu aprendi nessa caminhada nesses 3 anos. Cara, assim, deve ser gostoso, né? Porque, assim, você vê que você passa a ser um agente de transformação do ecossistema, né? Todo mundo começa a ver isso acontecer. A sua concorrência se movimenta nesse sentido? Incomoda. Agora, eu lembrei aqui agora, vou abrir o celular aqui, eu recebi uma mensagem hoje de uma menina que vocês conhecem, que é a Juliana Leme, que veio nos Nefro Experts. Sim. Ela mandou uma mensagem um pouco antes de eu entrar aqui no podcast. Neto, só queria te dizer que hoje é um dia histórico para mim. E vocês fazem parte disso. Pela primeira vez em Curitiba, vamos dialisar um paciente adulto SUS com diálise contínua. Um transplante hepático em pós-operatório que não tolerou a diálise. Autorizamos e convencemos paciente e hospital. É uma responsabilidade nossa, mas devo isso a vocês, ao Nefro Expert e ao Nefro Academy. Caramba. Pô, você tá louco. É transformador, né, bicho? Isso não tem preço. O poder de transformação que não tem preço. Que vocês estão alcançando, né, bicho? E assim, tem nefroclínicas em Curitiba? Não. Exato. Mas tem o DNA da nefroclínicas lá.
A Juliana é um caso legal, né? Porque é uma menina que foi, acho que no segundo Nefro Expert, se apaixonou pelo modelo, né? Totalmente disruptivo que vocês fazem. E depois disso, nunca mais soltou. Foi em todos. Foi em todos. E eu acho isso do caramba, porque Muito diferentemente doido. do nosso modelo, né, de curso, o seu, você sempre procura trazer algo a mais, trazer algo diferente, trazer algo que faça com que as outras pessoas, as pessoas que participam ali queiram voltar. Né? Eu acho que isso é um desafio muito legal. É engraçado, né? Porque você colocar o bloco na rua é importante demais. Porque quando eu comecei, eu não imaginava que eu ia ter um Nefro Expert como um evento de recorrência. Sim. Pra mim ia ser um evento que ia se repetir ali ao longo do ano, depois troca. Não, ele virou um evento que é complementar. Então, você criou-se uma comunidade ali que as pessoas se encontram e que se eu falar assim, não tem Nefro Expert, as pessoas vão ficar carentes. Elas esperam por aquilo. Você criou um monstrinho aí, né? Porque Sim, agora você vai ter que estar agarrado nesse trem e fazer pra sempre. Você continua fazendo as lives? Eu faço as lives pela Nefro Academy. Toda terça-feira a gente tem o Nefro Talks. Já tem um bom tempo, hein, Neto? Já, a gente tá com 100 e tantas lives. Né? Eu comecei sozinho ali, eu e Fernando, muito. Depois comecei soltando o Fernando, trazendo uns convidados. Agora eu trouxe 2 sócios nossos, o Eduardo e o Flávio. Cada hora você faz com um, então? Na verdade, assim, colocando ali que são 4 a 5 lives por mês, eu deixo uma para cada e as outras 2 ou 3 eu faço. Sempre você traz um tema técnico? Não necessariamente, né? Você participou de uma, inclusive, né? A gente falou lá de marketing. Então, trazer esses temas fora da caixa, cada vez mais eu acredito que são importantes para o conhecimento do todo, né? Então, o médico precisa saber um pouquinho de marketing, de gestão, de inteligência emocional, de finanças. Eu tô programando de fazer agora com um piloto de avião para falar sobre segurança. Então, o que dá para a gente tirar da aviação para dentro de um hospital, por exemplo, para dentro de uma clínica? Por que não cai tanto avião assim e a gente tem tanto erro médico? Será que tem coisa que dá pra gente fazer para melhorar? Aprendendo, né? Buscando, bebendo em outra fonte? Sim. Uma coisa que a gente percebe muito, assim, pelo menos a gente discute muito, né? É o que a residência e a faculdade de medicina, o que ela traz de preparo pro profissional, né? Eu acho que essas coisas que você faz, né? Que você traz no Nefro Expert, essas coisas, né? Esses temas diferentes, ele complementa muito a formação do médico. Você percebe assim, isso também? Total. E assim, na maioria das vezes, aqueles médicos que estão lá não sabem nada. É impressionante. O Dani participou de uns 2 ou 3 Nefro Experts e aí ele mostrou lá como é que funciona um funil de vendas, um funil do marketing. A galera pira, né? Fala assim, a pessoa não sabe nada. A pessoa não consegue enxergar que a secretária é o comercial dele. Se aquela pessoa ali não tiver preparada para fazer a venda da consulta dele, ele vai perder cliente. São coisas muito básicas que, poxa, das pessoas, sou extremamente grato a vocês, ao Dani, tanto que eu aprendi com esse cara. E assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar não sei, sabe, Gui? Nada, nenhuma, Dani. Não sei. A gente está sempre aprendendo. Sem dúvida. E o médico, ele, pelo contrário, normalmente ele é muito soberbo. E mais, ele se afunda demais no conhecimento técnico e esquece que tem tantas outras coisas que precisam ser estudadas, não para ele virar um perito naquilo, mas para ele minimamente conseguir delegar. Então, isso eu devo muito a esses últimos 3 anos, ao que aconteceu na minha vida. Isso é muito doido, né? Assim, você tá falando do médico, né? Assim, dessa herança cultural, né? Que o médico, ele herda de soberba, né? Eu tô aqui, já tô nesse pedestal, eu não preciso mais de nada, não preciso conhecer mais nada e eu vou seguir assim. E esse egocentrismo vai afundando o cara, né? Porque o mercado hoje transforma muito rápido. E tá acontecendo demais isso, cara. A gente vê isso, um menino novo surgindo e voando e aquele dinossauro não entendendo nada que tá acontecendo. Muito doido isso. Eu vejo assim, cara, assim, o ego do médico, que é uma consequência cultural, tanto que ele atrapalha pro cara ter a humildade de falar não sei e buscar o conhecimento. Né? O cara se incomoda de ir no seu curso e falar, não tem nada para aprender lá.
Cara, isso é jabá. Aí a turma gosta de criticar antes, inclusive, de ver, né? Pra você ter uma ideia, cara, isso é tão maluco como é que a galera tem um pensamento míope. Recentemente, os nossos sócios lá da EVG, a turma é titular, né? Então, tem alguns cirurgiões que são titulares lá da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Aí, esses dias, alguém printou lá no grupo, a galera falando assim, um Zé Ruela qualquer, fala, os cursos de plástica, aí curso de fulano de tal, curso da EVG, o curso do ciclano, curso... pontuando lá os cursos. Aí um cirurgião do nada chega e pega e diz, esse curso da EVG aqui de Belo Horizonte, esse curso da EVG não é bom. Um amigo meu já fez e falou que não é bom. De graça, de mentira, só pra depreciar, uns negócios que você fala assim, bicho, como é que pode a galera ser... Sim, mas eu aprendi uma coisa e aí foi na minha pessoa física, na rede social. Na hora que começam a jogar pedra, provavelmente você tá no caminho certo. Sem dúvida, cara. Eu tomei algumas pedradas, sofri muito, depois eu passei a entender isso. Eu falei assim, não, tá, entendi. Esse tal desse hater é quase que uma validação de que o meu trabalho tá no caminho certo. E você entrou numa de Paulo Cuenca de provocar, você tava bem... Eu te sigo. Você tava bem provocado, especialmente por causa de Covid. Você distribuiu umas caneladas boas, né, Neto? Eu vou te falar assim, eu acho que a gente tem que ter respeito, Dani. Então, eu realmente, às vezes, eu faço aquilo ali até para chamar a atenção, para as pessoas pensarem um pouquinho. Mas eu tento não bater de frente com pessoas, sabe? Sim, eu acho que... total. Tanto que, por exemplo, o Twitter é uma rede social que eu particularmente não gosto para me posicionar. Porque é uma guerra e tal, não gosto disso. Mas eu acho que esse humor ácido, essa crítica subliminar, para as pessoas pensarem, né? O pessoal tá muito burro. Burro no sentido de tá acomodado, quer a coisa entregue na mão. Pensa um pouquinho. Então, quando eu monto, às vezes, ali uma resposta de stories, tem várias camadas naquela resposta. Não tem simplesmente a resposta. Né? Exato. E eu recebo muito direct das pessoas me falando, pô, legal demais, entendi. Falei, pois é. É bom, eu gosto, eu acho que isso é uma ferramenta de ensino, né? Quando a gente usa desse humor, usa da sátira eventual com esse respeito, você consegue fazer com que a pessoa aprenda, porque ela vai gravar. Né? Não é aquele mais do mesmo do congressão. Sim. Você consegue hoje também, você começou a falar um pouquinho sobre isso, transferir e educar o paciente? Ou você fica muito no ecossistema médico mesmo ali, assim? Você consegue fazer pra... O meu carro-chefe, vamos dizer assim, é o ecossistema médico, né? Eu tenho esse curso de saúde baseado em evidências e a Nefra Academy, ela trabalha principalmente com profissionais da área de saúde. Mas de uma maneira mais... diria que menos formal, eu faço essa educação de pacientes através do próprio Instagram mesmo. Eu estou ali respondendo perguntas de dia a dia, tentando trazer para o mesmo nível o conhecimento ali básico para as pessoas, tirando às vezes aquela coisa que para nós é muito básico e conversando com eles. Não tem nada formal, mas estava falando com o Gui. Tem projetos para o ano que vem, para a gente fazer alguma coisa aí, buscando esse consumidor final, conversando aí a respeito da doença renal crônica, desse medo de ir para diálise, fazer alguma coisa talvez com cálculo renal. Trazendo conhecimento para desmistificar, né? Eu acho que tem muita coisa que precisa ser feita e eu acho que tem muito espaço, né? Porque as pessoas ainda estão naquela de que, não, tá saturado. Tá saturado nada, velho. Enquanto pra gente boa sempre tem espaço. Então você vai encontrar o seu espaço. Total. Aqui você, cara, assim, onde é que você busca o conhecimento? Porque, assim, eu sei que lidera várias coisas, lidera uma empresa grande, que tá, porra, aquele eu brinco, né? Onde ordem e progresso juntos só na bandeira do Brasil. Né? Vocês estão com progresso, lá deve estar uma zona, porque, bicho, não existe. O cara que fala pra mim assim, não, tá tudo organizado, eu falo, vai, tá parado, tá andando de lado, ou tá caindo. Porque o cara que tá crescendo, véio, só a bandeira. A operação consome muito, né, cara? Demais. Porra, problema e pepino e desafio e meta e nova unidade e gente, novos médicos. Enfim, você acabou uma coisa e chega outra. E você também atende no consultório? Atendo. E ainda você tem a sua atividade médica, Atendo. Apesar de você estar se afastando dela cada vez mais. Hoje eu faço aí mais ou menos meio. Metade do meu tempo na atividade médica, metade do meu tempo nessa parte de gestão. Mas essa pergunta sua é muito boa e eu vou te dizer que talvez... Se a gente for falar assim, pega uma parte da live pra você guardar aqui, né? Não da live, né? Aqui do podcast. Pra levar pra casa.
eu passei a escutar muito isso que eu vou repetir aqui agora. Pô, Neto, como é que você consegue fazer tanto? E eu comecei a pensar em cima disso, comecei a fazer uma auto-reflexão. E aí, a primeira coisa é prioridade. A segunda coisa é organização. E a terceira é você efetivamente amar aquilo que você está fazendo. Eu estou fazendo hoje uma coisa que me deixa muito feliz. Então, essas 3 coisas me fazem produzir, eventualmente, muito mais do que talvez se eu estivesse fazendo só assistência. Eu vejo que realmente a coisa roda. E eu tenho na minha vida 4 pilares: saúde, família, desenvolvimento pessoal e trabalho. E eu tenho um influenciador digital que eu gosto muito, que é o Joel J, que ele tem alguma coisa parecida com isso, que eu aprendi isso com ele, que ele falou assim, ó, nessa ordem. Sim. Tem que ser nessa ordem, porque se você coloca o trabalho na frente da sua saúde ou da sua família, vai dar ruim. Então, toda vez que eu tô na dúvida, eu sempre penso nisso. Eu falei, porque no fundo, eu vou ficar 12 horas que seja trabalhando. Mas eu tenho 12 horas para fazer todo o resto. E dá. Se você minimamente se programar. Você perguntou, Neto, onde você se atualiza? Então, todos os dias pela manhã, eu acordo, eu tenho um ritualzinho lá que eu medito e tal, e eu sempre leio alguma coisa não médica. Você já tá em quantos dias de meditação? Que eu vejo que você 700 posta. e lá vai fumaça, bicho. Todo dia? Todo dia. Todo Every dia. day? Todo dia, independente de onde eu esteja. Todos os dias. Sem perder nenhum dia, porque se eu perder um dia, o aplicativo zera. Então... Nossa, agora é Ele Gonra. posta, Eu te ligo. Ele posta lá, eu vejo, eu acompanho, né? Então, postando, eu fico... E vou te falar o caramba. seguinte, mudou minha vida. É. Mudou minha vida. Legal. Faço ali, e parece, muito, 10, 15 Você minutos. faz cedinho? Cedinho. Primeira coisa que eu faço. Acordo, vou lá, coloco um café pra passar, vou lá e medito. Meditei, tal, peguei o café, sentei pra ler. 30 minutinhos, 20, 30 minutinhos. Dali, normalmente eu deixo os meninos na escola, vou treinar. Antes de levar para o colégio. Antes de levar para o colégio. Deixo os na escola e vou treinar. Nessa brincadeira, eu já fiz 3 coisas que para mim são importantíssimas. Sim. E, normalmente, no meio da tarde ou no meio da manhã, quando eu dou uma paradinha ali de uns 20 minutos, eu pego algum curso online. Eu sempre estou fazendo algum curso Tem um online. YouTubezinho. Isso. E assim, vem pra cá. Adoro podcast. Adoro. Então, qualquer momento que eu tô no carro e tal, eu tô escutando um podcast. Eu não sei como é que você nunca começou a fazer um podcast, na moral. Eu tenho podcast, né? Eu tenho podcast de saúde baseada em evidência. Ah, só já que tem um podcast? Tenho. Só que, assim, esse podcast, ele não tem essa estrutura tão bem montada, porque ele é um podcast que, basicamente, a gente pegou as lives, eu fiz um projeto que chamava 717 da SBE. Toda quinta-feira de manhã, às 7h17, eu fazia uma live. Fiquei fazendo isso mais de 2 anos. Esse material virou um podcast. O podcast SBE com o Dr. José Neto. Então, ali tem muito material, muita coisa. Mas eu não duvido que em algum momento eu vou partir para um projeto tipo esse aqui, porque realmente é uma mídia que me encanta e eu acho que traz muito conhecimento e traz muito aquele conhecimento... Eu brinco com o Fernando quando a gente faz o Nefrotalks, né? É aquilo que não está no livro. É, exato. Exatamente. Sabe, é aquela coisa da fronteira, né? Da guerra lá, estamos lá, intocaiado, cara, o que fazemos agora? Exato. Né? Então... Não tem nada para perguntar. Não tem internet. Exatamente. E aí? Muito massa, É né? bacana. Deu pra... Netão tem toda uma rotina ali, filho. Tem toda uma rotina ali que faz toda E a diferença. rotina é liberdade, né, cara? É difícil você conquistá-la, mas rotina é um negócio que te liberta monstruosamente. Né? Eu sei exatamente o que eu preciso fazer, sabe? E eu acredito muito naquilo que tem que ser feito hoje. Isso, a meditação me ajudou muito. Eu parei de sofrer com aquela coisa. Daqui a um mês. O que eu tenho que fazer hoje? Hoje. Isso. Beleza. Próximo. Foco. É a única coisa, né? Sim. Eu tenho que... Que é óbvio, tem o Congresso Brasileiro agora no fim do mês. Eu tenho que fazer uma aula. Eu não comecei ela ainda, mas já está programado. Eu vou fazer semana que vem. Eu já sei que eu vou fazer isso semana que vem. Eu tenho um espaço para tal. Então, isso tira uma ansiedade, que é aquela coisa que você fala... senão você sufoca. Ô Neto, agora deixa eu te perguntar outra coisa aqui. Deve ser um outro desafio grande para o grupo Nefroclinic. Vocês conseguiram montar uma estrutura, eu vou chamar para esse braço de educação, ou está muito centralizado e concentrado em você? Né, assim,
E você tem replicadores hoje ou ainda não? Ou pensa em ter? Como é que você... Ô Dani, eu tava conversando com o Gui também antes, assim, eu sou um cara que... Eu sou aquele cara que na época de colégio tinha um trabalho em grupo, eu pegava e fazia o trabalho sozinho. Sei sabe? bem. Eu tinha dificuldade de delegar e tal, de dividir o trabalho. Então, nesses últimos meses, a gente vem cada vez mais despersonificando a Nefro Academy do Neto. Tanto que o Nefrotalks, que nasceu só comigo como host, agora já tem outros 2 hosts. Pro ano que vem eu quero ver se eu trago mais um. Dentro do SD Conecta, eu tenho ali pessoas que são formadores de opinião, que a gente deixa ali para colocar material, colocar artigos, discutir casos clínicos. A ideia é que os cursos não sejam exclusivamente ministrados pelo Neto, eventualmente que a gente consiga estar fazendo cursos em vários locais sem ter a presença necessária minha ou dos meninos. Sim. Então, o projeto é esse. Ainda depende muito? Depende, mas eu já vejo que existe essa transição. Sim. E que é uma transição necessária. Sim. Porque qualquer coisa que acontecer com essa pessoa, seja eu ou qualquer coisa, acabou o projeto. E assim, e processo que não é um lifestyle business, que é assim, vocês pensam grande, é inevitável, né, cara? Assim, a gente que foi lá no G4, né? Os caras realmente transformaram aquilo num business, né, cara? Os caras têm uma imersão, que é a que começou, que eles falam, nada mais eles fazem. É isso. Tem uma de liderança, que é os caras lá, tem o track, tem não sei o quê. Cara, 300 upsell, cross-sell, downsell, que os 3 só... Inclusive, capaz nem a imersão principal eles fazerem mais. Né? Eles conseguiram realmente transformar a educação num produto e num produto de valor, né? Sim. Eles foram escutando o cliente, vendo efetivamente o que as pessoas queriam, melhorando o produto deles. Sim. Então, e mais, né, cara? O negócio que eu te falei quando eu fui um pouquinho antes de você, eu falei, olha, uma das coisas que mais me agregou não foi nem o conhecimento, porque o conhecimento tá aí. Sim. É o network. A maioria das coisas você já viu. É então. trazer as pessoas para perto, é você sentar naquela mesma a mesa. rede. A rede. Total. Forte. E assim, e uma coisa que eu percebo, cara, assim, que eu tava comentando com você do poder do podcast, se você me perguntar hoje, a EVG Educação e Ensino, quais são os maiores valores dela, assim, eu colocaria 2 na balança, assim, porque assim, cara, financeiramente não é, porque esse não é o nosso negócio, né, assim, principal, nós não estamos nesse game para ganhar dinheiro, para fazer mais dinheiro, ou seja, nós entendemos a importância da educação dentro do negócio principal, mas nós não queremos ser uma empresa de educação, né, isso tem que estar claro, mas uma vez que a gente entende isso, 2 braços muito fortes, o primeiro é a rede que isso cria. Então, assim, cara, né, Gui, você parar pra pensar quantas pessoas já passaram aí no curso de gestão em marketing médico, nos hands-on de prótese, nos hands-on de mastro. Cara, médico que hoje eu ligo lá na casa do capeta, lá em... Esse dia eu tava vendo no Instagram daquele menino lá do Manaus, como é que ele chama? O do cabelo? Pantoja, tem Manaus, na Pará. Pantoja, exatamente. Matheus, né? Matheus Pantoja. Matheus Pantoja. Eu falei, cara, se ligar pra esse cara agora... Ele tem minha Steam, eu tenho a dele, eu conseguiria um acesso lá. Tanto que isso dá acesso, né? Verdade. Porque rede é acesso. Então, assim, bater um gancho aqui agora, o cara, bicho, na hora que você quiser, vem cá, o que você tá precisando. Que isso é muito poderoso, cara. E a segunda coisa é, pra nós, na EVG, é um campo de atração, né? Porque como a gente forma médico, a gente quer ali, que é vocês também, encontrar pessoas para aproximar. No nosso caso, para trazer médico, no seus casos, muitas vezes, para trazer sócios, né? Sócios em outras praças e tal. E funciona muito bem, Não, né, cara? funciona. Gente, tem um autor que eu gosto muito, que é o Simon Sinek. O Sinek diz que os clientes são pessoas. Todos os funcionários, colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. E, cara... é a oportunidade de você estar ali, tete a tete, e as pessoas olham para você e falam assim, ele é real, eu consigo conversar com ele, trocar ideia, trocar um WhatsApp. Isso abre portas demais. Essas portas que vocês têm abertas aí no Brasil, a gente tem também pra caramba. E é engraçado, né, Dani? Quando você faz a coisa, você não tá fazendo aquela coisa de caso pensado, porque eu preciso disso pro negócio e tal. Cara, isso te abre portas que você nem imagina. Então, o relacionamento que a gente consegue através da educação é algo que é intangível até o valor disso. Sim. Ô Neto, uma pergunta. O que faz o cara... Por exemplo, você vai abrir lá em Manaus,
hipoteticamente, o que faz um nefrologista de Manaus, que no caso de vocês é um cara que, de certa forma, imagino que já esteja estabelecido, seja se ele está forte ou se ele está fraco, mas já está estabelecido, tem um consultório próprio, já coordena um hospital, enfim. Fala assim, não, eu vou assumir aqui esse braço da Nefroclinics, vou abrir uma nefro aqui e... O que você acha que atrai o cara? 2 P's, propósito e perspectiva. Ponto. Propósito e perspectiva. É olhar e falar assim, cara, eu fiz medicina para fazer isso. Cara, eu tenho perspectiva de estar muito melhor daqui a X tempo fazendo aquilo que eu amo. Então, para mim é isso. Ah, você pode ganhar dinheiro? Óbvio. Todo mundo quer e precisa ganhar dinheiro, mas isso não é o porquê dessas pessoas que vieram pro jogo. Não é a virada de... Mas não é mesmo, não tem a menor dúvida. E é engraçado, porque essa coisa de propósito parece uma coisa... piegas, banalizada e tal. E até acho que eventualmente é. Mas quando você, de fato, entende que tem ali algo por trás maior do que o simplesmente a grana cair na conta... Bicho, o jogo muda. Você tem um poder de alinhamento monstro. Nossa! E aí entra um pouco da cultura, né? As pessoas entendendo aquele porquê ali por trás daquela empresa. Essa empresa que é feita de pessoas, ela precisa que essas pessoas estejam alinhadas nesse propósito. Porque senão, poxa, a gente quer e vai e já está transformando a nefrologia brasileira. Transformar positivamente. Por quê? Porque a gente acredita que do jeito que tá, não tá legal. É uma medicina feita por doença. Não dá para ser assim. A gente tem que colocar o paciente no centro. E isso parece ser uma coisa óbvia, mas não é. E mais, é difícil pra caramba de ser feito. Por quê? Porque o modelo ele é todo engessado em cima de ganho em cima de doença. Você mudar isso, puxa, você precisa mexer numa inércia, em interesses gigantes. Mas a hora que você consegue pegar os principais stakeholders do mercado e alinhar isso em prol de algo que realmente transforma e que é bom para todo mundo, cara, a coisa vai. Então eu tenho convicção disso que eu vou te dizer. Que daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e vai ver o puta legado que a gente deixou. Pois é, eu queria entrar nessa visão de longo prazo aqui agora, com você, pra gente ir matando os minutos finais, assim. Se você qualquer, assim... Quando você olha pra frente e fala assim, cara, né, hoje em dia o mundo muda muito rápido, é difícil projetar mais do que 2, 3 anos, um ano já é difícil, imagina 10. Mas se a gente fizesse esse exercício de, cara, vou lá pra 2050 e vou voltar, o que você acha que vai mudar na dinâmica da formação e da educação médica? Desde lá da formação acadêmica mesmo, medicina, residência... cirurgia, o caso dos cirurgiões e, cara, e essa educação continuada? Você acha que o modelo vai disruptar completamente? Não vai? Acho que vai disruptar completamente. Eu acho que a gente vai ter um crescimento grande aí dessas novas tecnologias de inteligência artificial, machine learning, e a gente vai ter que aprender a lidar com isso e aprender principalmente a fazer perguntas. Hoje, o médico, de modo geral, ele quer ser o dono das respostas. Se a gente não souber fazer boas perguntas, a tendência é que a gente erre mais. Outra coisa, eu acho que cada vez a gente vai ser mais cobrado por resultado e vai ter mais track record de dados. Então, se a pessoa efetivamente não conseguir entregar valor sob a forma de seja lá o que a gente balizar em cada uma das áreas, ela definitivamente não se enquadra nesse mercado. Para conseguir isso, ela vai precisar, de uma certa maneira, algo diferente do que é entregue hoje dentro de uma faculdade. Porque, cara, numa boa, eu fiquei 6 anos na faculdade de medicina e eu não saí médico. Eu saí com um título. Eu não era médico. Eu acho um absurdo, velho. 6 anos pra você não virar... Sim. Eu virei médico na residência. E, obviamente, você vai crescendo ao longo do tempo, entendeu? Sim. Então, putz, sair dessa de ensinar para aprender de fato, eu acho que esse é o caminho natural das coisas. Para tal, a gente vai ter que mudar muito aquilo como é feito. Agora, tem uma coisa que eu acho que não vai mudar, que é, eu não sei se daqui a 30 anos você vai ter diálise como eu conheço, transplante como eu conheço, mas se eu estiver olhando para o centro, se eu estiver olhando para o meu paciente, cara, definitivamente a probabilidade de eu acertar é muito grande.
Isso é doido, né, cara? Porque assim, a gente tem uma tendência a desfocar do paciente, né? Em negócio, você foca no concorrente muitas vezes, você foca no seu próprio ego, você foca onde você quer chegar e você esquece de focar no paciente. E em 99%, para não falar 100% das vezes, só porque eu não gosto de ser generalista, a resposta está no paciente, né? E falando da educação, a gente estava conversando anteontem sobre isso. Cara, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. A gente tem um grupo aí com mais de 100 médicos que participaram desses eventos. Vamos perguntar para eles. O que eles querem? Sim. Porque não adianta ser mais o que o Neto quer, porque no início... não sei se eles querem, sim, não, mas vamos testar. Experimentar. Agora não, agora a gente tem pessoas que são nossos clientes que podem nos dar feedback do que está acontecendo para a gente melhorar. Outra, né, ter esse mindset de estar sempre melhorando, de que nunca está pronto, né? Essa versão beta, ela tem que estar o tempo todo dentro do nosso dia a dia. A gente sempre pode estar melhor, tanto como profissional quanto como pessoa. É outra coisa que eu mudei muito nos últimos tempos. Eu falei, o que eu posso melhorar? Eu levo isso para a cama com meu filho. Eu deito com ele à noite e falo assim, ó, filhão, beleza, bora dormir? Vamos agradecer? Tá. 3 coisas legais no dia. Para quê? Para tirar aquela coisa de que o dia foi ruim. 3 coisas legais. Depois, o que você aprendeu hoje? Depois, o que você precisa melhorar? Eu tô criar naquele baixinho um mindset de total. Aprender. Eu posso sempre melhorar. Eu posso sempre melhorar. E isso eu não é um vou processo. E não vou ficar terceirizando culpa. Sou grato pelo que está acontecendo e vamos lá, amanhã é um outro dia. Bom, velho. Show de bola. Do caralho. Bom demais. Tem mais alguma pergunta aí? Cara, nós estamos chegando agora no final, né, desse episódio. O Neto, que o Neto vai usar só frase em paz, vai viralizar o Neto. Pois é, o Neto, puta que pariu. Neto a audiência dele vai estourar aqui. aí. Eu queria agradecer a presença do Neto. Você quer mandar mais algum Cara, não, acho que tá bem tocado. Acho que tá bem tocado. Você quer falar mais alguma coisa, Neto? Não, só agradecer, gente. É um prazer. Sempre que vocês quiserem, podem contar comigo. Estarei aqui com o maior prazer. E sem querer ser rei da verdade, mas trazendo aí pra mesa as convicções de momento. Pode ser que amanhã a gente mude. Com certeza, faz parte do show. Sem dúvida. Muito obrigado, Neto. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado a você que nos acompanhou até aqui, né? Nosso 4º episódio do nosso podcast Fora do Bloco. Está convidado para assistir aos outros. Nós falamos aqui já de muita coisa legal. A gente já falou aqui sobre a residência, o residente versus o especialista de cirurgia plástica, no caso. Como é que é a vida, né, do residente, qual que é a expectativa, qual que é a realidade. A gente já falou aqui sobre os desafios do cirurgião plástico estrangeiro aqui no Brasil e lá fora também. A gente já falou também sobre as vantagens de se operar, de se trabalhar em equipe. Muita coisa legal lá no nosso canal. Então venha conosco, esteja junto com a gente nesse projeto, porque isso aqui tudo é para vocês. Muito obrigado e até o próximo episódio.